A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores que estão envolvidos nesse projeto de divulgar esse trabalho, confrontar os pecados, ensinar as pessoas. O canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, ele não está aqui por acaso. Ele está aqui para despertar para a vida eterna. Motivar vocês a se desprender dos pecados e viver uma vida em santidade. Foi para isso que Jesus veio, e é para isso que Jesus está presente, e é para isso que Jesus está aguardando que nós tomemos a nossa decisão. Se você é tímido, vai arder no fogo eterno. Apocalipse 21, 8. Falo sempre isso aqui porque isso aqui é perigoso, irmãos. E hoje não é diferente. Eu estou orando, irmãos, pelos pastores. Eu estou orando por esse povo que está morto espiritual, porque não querem desenvolver o trabalho deles, não querem. Querem ficar naquela mesmice, naquela rotina, naquela dia, noite, semana, meses, anos, e não sai daquilo ali com meia dúzia de pessoas. Jesus não veio para isso. Olha o que está escrito em João 10,16, irmão. Jesus quer mandar as ovelhas dele que estão aí no campo, perdida, desgarrada, para um aprisco, mas não tem pastor para cuidar. Eu estou falando para vocês que Jesus está indignado com as coisas que estão da maneira que os pastores estão conduzindo as igrejas, as ovelhas dele. Porque todo o pastor tem um rebanho, senão ele não é pastor. Se ele não cuida do seu rebanho, não evolui, não cresce, é porque está morto espiritualmente. E hoje, irmãos, a mensagem que eu tenho é, hoje de madrugada, eu estava pensando, porque eu levanto 3 horas da manhã, dobro meu joelho, vou orar, e vou pedir a direção do Senhor, agradecendo pela mensagem que eu passei no dia, e vou agradecer de novo, porque Jesus, ele está colocando à disposição das pessoas. Olha que Jesus falou em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregá-las estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Prestem bem atenção nessa palavra, nesse versículo. Se o pastor pregar a palavra do Senhor Jesus para essas ovelhas e elas ouvirem, aí sim elas vão ser umas ovelhas verdadeiras de Jesus. E aí sim vai haver o rebanho e vai haver o pastor verdadeiro. Um pastor que trabalha, que cuida das ovelhas. Não é só falar, Jesus, né, João falou lá, está escrito em João, ainda tem outra. Mas preste bem atenção no que a palavra está dizendo. E hoje o que Jesus está me tocando, todas as mensagens, é cobrar os pastores, porque eu estou orando por eles. Porque esses 64 igrejas e pastores que eu visitei estão todos mortos espiritualmente, porque estão lá com aquela rotina. É uma mesmice só. Parece que entraram, parece que viraram um trem com 30, 50, 100, 300 vagões, tudo igualzinho, não pode sair do trilho, são tudo igual, o mesmo barulho, a mesma velocidade, a mesma coisa. Parece uma doença, parece que polarizaram aquilo ali pelo Satanás, parece que cegou e destruiu para ser daquele jeito.
Que está escrito na Bíblia. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O que quer dizer com isso? A lei e a graça são bem diferentes uma da outra. Não tem nem comparação. E hoje o que eu tenho de aviso para vocês, que dê a mensagem para me pregar hoje, para vocês, pastores, pregadores, diáconos, presbíteros, seguidores que estão fazendo parte da igreja, fala para o teu pastor, chama ele, conversa com ele, porque vocês são membros da igreja. Você tem direito de chegar no pastor e falar, ó, nós queremos trabalhar, nós queremos fazer alguma coisa, não podemos ficar aqui parados só toda a vida a mesma coisa. Vocês querem ver o aviso que Jesus tem dado? Hoje eu só vou falar para vocês os avisos que está escrito para pessoas que não produzem na igreja, que não trabalham, que se acomodaram naquilo, naquela rotina, naquele ritmo, e estão ali, não saem dali. Não vão visitar os doentes, não vão nos hospitais, não vão nas presídios, ficam lá. Tá? De casa para a igreja, da igreja para o trabalho, de casa, do trabalho para casa da igreja, e da igreja para casa, e aquela rotina. Meses, anos, décadas, toda a vida a mesma coisa, não muda. E essa mensagem é para vocês. Aviso, orientação. Jesus coloca árvores, ramos, como exemplo, que é o tipo de uma parábola no versículo. Primeiro alerta que eu vou falar para vocês, irmãos, está escrito aqui em Mateus, no capítulo 3, verso 10. Ele diz, está escrito aqui, irmãos, pega a tua Bíblia e veja. Mas o machado está posto sobre a raiz das árvores. Toda a árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Para vocês que estão nessa rotina, que não saem daí, estão desse jeito, há décadas, fica esperto. O machado está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Agora me diga por que a tua igreja não cresce? Por que você está aí meses, anos aí com os mesmos membros, com a mesma situação, com o mesmo ritmo, com a mesma mesmice, com a mesma coisa? Por que não cresce? Porque não está dando frutos. Não está agradando. Jesus não pode fazer abençoar se você não está fazendo nada. Tenho falado isso toda a vida. Outro alerta também, você fica aí, Senhor Jesus, meu Deus, Davi, ajuda, dá. Olha o que está escrito aqui no verso Mateus 7, 21. Nem todo o que se diz, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, se glorificando por si próprio. Qual é a resposta de Jesus que vai dar para eles? E então lhe dirás abertamente, claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Se a tua igreja, teu ministério não está crescendo, é porque alguma coisa está errada. Porque Jesus não faz coisas erradas. E ele veio para multiplicar.
Nós precisamos de pregar o evangelho, pregar, ensinar, ajudar. Para que os membros que vão na igreja não vão lá à toa. É porque eles são escolhidos de Deus, fazem parte do povo de Deus. E chegou a hora dele. Como a minha vez chegou a vez de você, chegou a vez de todo mundo. Eu estava com 51 anos quando eu fui chamado para a obra do Senhor. Estava com 51 anos, 22 anos, estava no terreiro de Umbanda. E Jesus me escolheu, eu não sabia, nem imaginava que ele estava olhando para mim, estava cuidando de mim lá. Porque ele não deixou eu fazer mal, usar os demônios, usar esse corpo para fazer mal para uma pessoa. E eu não sabia por quê, só fiquei sabendo depois que eu me converti, depois que eu conheci a palavra. E você vê que Jesus tem um propósito na vida de cada um. E eu estou tendo dificuldade de congregar numa igreja, porque eu não vou lá para ficar lustrando banco. Jesus não me chamou lá, porque eu estava lá trabalhando para demônio. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, estava no cemitério, levando vela, comida para os demônios, para os demônios do cemitério. Meia-noite, eu estava na mata, levando oferenda lá para o povo do mato. 3 horas da manhã, eu estava nessa encruzilhada, levando galinha morta lá, oferecendo alimentação para ir, marafo lá, cigarro, charuto. Entenderam? Nos banhados, coxu do lodo, nos rios para estar de Iemanjá, para estar de Inhansã, para as coisas tudo lá. Eu não tinha hora, irmãos, eu estava lá, eu tinha meu compromisso, me colocava essa responsabilidade, eu ia. Mas Jesus falou, chega, você está trabalhando para ele, você vai trabalhar para mim. E me concedeu pela graça dele o dom de ensinamento, que é o que eu estou fazendo agora para vocês, por meio desse canal. E tá difícil, irmão, porque as pessoas, eles pouco fazem, não dão muito joinha, poucos aprovam, porque fala na carne, puxa a carne, dói a carne. E a carne se ofende. O espírito não, mas a carne sim. Então isso prova que se a pessoa não está desenvolvendo, ainda não cheguei nos 50 inscritos, é porque a carne está prevalecendo e não o espírito dessas pessoas que estão ouvindo. E eu estou falando isso para vocês com toda a palavra, porque a palavra está escrita isso aqui, está claramente pela palavra, está para entender. Agora vamos aqui no livro de João, irmão, mais coisa que está falando aqui. Lá ele falou a árvore. Aqui no livro de João, no capítulo 15, você sabe muito bem a parada da videira. Olha o verso 2, que ele fala aqui. Toda vara em mim que não dá fruto será tirada. E limpa todo aquele que dá frutos, para que dê mais frutos. Ainda ele fala assim, ó, se não tiver em mim, olha aqui no 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então é sinal que essa palavra está dando para entender que se a igreja está vazia, não está crescendo, e é porque não está dando frutos. Porque sem mim nada poder fazer. Jesus não está nessa causa, não está nesse ministério, não está nessa igreja. Porque se ele estivesse ali aprovando, certamente ele ia mandar mais ovelhas, como eu falei lá antes, no capítulo 10, 16 de João. Ainda tem outras ovelhas. Se ele tem outras ovelhas, é para mandar. Mas como que ele vai mandar as ovelhas dele para um pastor que não está fazendo nada? Não está dando os frutos? Não tem pasto ali no aprisco para ele trazer as ovelhas dele? Isso é meio, pode se pensar, modo,
é uma situação que deve ser pensada. Acordar. Daí ele fala aqui ainda, porque sem mim nada podeis fazer. E se não está acontecendo nada, é porque Jesus não está na causa. Fica esperto para isso, meus amados irmãos. Se a tua igreja está vazia, cuidado, presta atenção. Veja que fruto que você está dando, ou você não está dando fruto nenhum. Vai acabar sendo cortada e vai sendo fechada essa igreja. É alerta, irmãos. Ele não está cobrando, ele não está exigindo de você. Essa é uma exigência que ele está falando. Na verdade, não é nem exigência, é orientação, avisando. Fica esperto. Eu não estou aprovando o que você está fazendo. Agora veja aqui de novo, irmãos. Aqui no 2 ele fala que ele corta, tira fora. E aqui no 6, se alguém não estiver em mim, será lançada fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo. De novo, irmãos, condenação para quem não trabalha, quem não faz nada, quem não dá fruto. Ele coloca ramos, porque o ramo queima, joga no fogo e vira cinza. Isso é um despertar para vocês, irmãos, que estão cuidando de igreja. Veja, irmãos, lá em Mateus, de novo, Mateus. Falei no verso 3, capítulo 3, verso 10. O machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não dá frutos, bons frutos, será lançada, queimada, será cortada e lançada no fogo. Aqui de novo, no João 15. Entenderam? E aí vai lá para Mateus 25, 40. Entenderam? Ali é feio, irmão, ali a palavra é pesada. É para despertar, não fica esperando. Vamos ver o que está escrito aqui, eu vou falar bem claro, porque essa palavra aqui é muito forte, irmão. E eu me arrepia minha alma quando eu leio essa palavra, essa mensagem. Mateus 25. Quarenta. Você vê a coisa, e quando, 39, e quando tivemos fome, enfermos ou na prisão e não fomos se ver, ou que os caras falaram. Eu vou falar esse capítulo todo de novo. Aliás, de 31 ao 46, para vocês se tocarem, se vocês lembraram, se vocês guardarem, se vocês estão fazendo alguma coisa por isso. Se vocês estão sendo dignos de entrar no reino dos céus. Eu já tenho memorizado, irmão. João, aliás, é Mateus 25, do 31 ao 46. Ele diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que está reservado para quem está trabalhando, para quem está fazendo as coisas certas,
para quem está dando frutos. Essa é a promessa de Deus que está dando para esse povo. Para isso aí. Para quem? Para essas pessoas. É a salvação. Desde a fundação do mundo está preparado para o povo que são dele. Aí ele vai falar, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiros e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Vocês estão fazendo isso? Vocês estão indo visitar os presos? Vocês estão indo nos hospitais visitar os doentes? Aí, então, o justo lhe responderão, dizendo, Senhor, quando vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? O justo perguntaram, quando que nós fizemos isso para você que nós não percebemos? Aí respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer dizer, é os necessitados, é os pequeninos, não é os grandão. Não é viver com os grandão. Se o cara tem um Honda Civic, você quer comprar lá um Porsche para querer ser melhor do que ele? Entenderam, irmãos? Olha a promessa para quem que é. Para quem está trabalhando, fazendo a obra. Abrir igreja 3 vezes por semana, com meia dúzia de membros lá, décadas, semana, meses, anos, toda a vida a mesma coisa, é porque não está dando frutos, não tem membros. É uma mesmice, rotina, comodismo. Agora veja bem o que você, pastor, tem um pastor jovem, que eu já visitei a igreja dele, já estive dando palestra para casais lá na igreja dele esse tempo. Ele tem um número grande de membros. Mas tem algo ali na igreja dele que ele não está dando a direção certa para aquele povo. E eu não sei o que aconteceu, porque ele não me chamou mais para pregar lá. Eu também não me ofereço, porque Jesus me diz aonde eu devo de pregar. É Ele que me manda. E eu chego lá e fico horrorizado, porque quando eu prego a palavra, as pessoas fecham a cara, porque não querem ouvir a verdade. Agora vamos ver o que o rei Jesus está falando para os que são os infrutíferos, que não fazem nada. Está aqui no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, meu Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparada para o diabo e seus anjos. Por que Jesus está rejeitando esse povo? Porque não estão fazendo nada. Estão naquela mesmice, aquela rotina, meses, anos, décadas. E estão lá, daquele jeito. Todo morto espiritualmente, porque Jesus não está nessa casa, o Espírito Santo não está ali. Porque Jesus não quer,
nunca ficou parado, ele trabalhava dia e noite. E ele dá poder, por isso tá aí, ele falou lá em Mateus 11, 28, ele está te oferecendo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, por carregar, que eu vos aliviarei. Ele dá saúde, ele dá paz, ele dá descanso, ele dá, sabe, condições de nós trabalhar dia e noite. Temos o nosso momento para nós, nossa família, o nosso descanso, os nossos afazeres, não tem o que fazer. Mas também nós temos o nosso tempo para se dedicar à obra. E por que Jesus está falando? Para quem que ele está falando isso? Para aqueles que não estão fazendo o que ele ordenou fazer. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiros e não me hospedastes. Olha só, irmão. Ou ele fala aqui, era estrangeiro e não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão e não me vistes. E não me visitastes. Aí eles vão perguntar para Jesus. Eles também responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, não te demos de comer, quando tínhamos sede, não tínhamos de beber, quando te vimos estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou e não te servimos. Então ele lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos ou não fizestes a mim. Agora, vocês querem cara de bonitão lá, cheio de carrão do ano, para entrar na casa, vocês colocarem no colo, para levar lá para o altar, deixar lá? Ficar cheio de demônio lá fora, leva ele para cima do altar, para que a grana é alta para entrar lá, é isso que para vocês serve? Jesus está falando aqui para os pequeninos, para os necessitados. É porque vocês estão numa condição melhor do que eles. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Daí ele vai perguntar, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Por que vocês não querem que eu vá na igreja de vocês para dar estudo, ensinar, colocar em prática, exercer os dons que Jesus me deu, para ajudar vocês, para fortalecer teu ministério? Por que vocês estão rejeitando? Eu tenho todas as condições, porque não é eu que faço. Eu tiro da palavra aqui. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Então fica com vocês esta mensagem. Se vocês querem ouvir, apartai-vos de mim, maldito por voluntário, continue fazendo o que estão fazendo. Continue na situação que estão aí. Agora, se vocês querem ouvir, vinde bendito meu Pai, tomai posse. O ministério que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então sai desse altar e vai para a rua trabalhar. Vai buscar, vai orar para as pessoas doentes. Vai visitar os presos, vai pregar para eles lá. Mostrar para eles o quanto que estão errados e que tem um Jesus que está esperando esse converter-se no nosso caminho para ser perdoado. Porque Jesus perdoa. Vários lugares da Bíblia. E o que mais me toca, irmãos, e me motiva a eu pregar o Evangelho do Senhor Jesus, está lá em João 17, 20. Esse versículo, irmão, é tremendo, irmão. Porque Jesus fala aquele que. Ele tá dando a disposição para todo mundo. Como está em João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que
crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e maior do que essas farão. João 14, 21. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos. E lá em João 17, 20, ele diz: eu não intercedo só por estes, mas por todo aquele que ouvir a minha voz, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, ainda vão receber a salvação. Você vê que aí ele não está colocando situações. Ah, você pecou, você matou fulano, eu não vou te perdoar. Você roubou, você bateu na tua mãe, você matou teu pai. Ele não está falando isso. Ele está falando daquele que ouvir a minha voz e se arrepender dos seus pecados. Entenderam, irmãos? Pensa nisso. Essa mensagem é para vocês que estão dentro da igreja, em cima de altar. Então, que Deus abençoe e dê sabedoria para vocês. E eu estou aqui. Querem falar comigo? Querem me chamar para ir conversar comigo? Conhecer o trabalho que eu tenho, os cursos que eu tenho, os estudos que eu tenho, as apostilas? Ligue para mim. Meu contato é 997 41 997 70 5208. E eu estou 24 horas disponível para ouvir vocês. Amém? Jesus me chamou para isso. E que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz. Amém?